Eu queria falar desse primeiro casamento que a senhora falou, né? Uhum. Que ele bebia, era alcoólatra. Era. Eu queria perguntar duas coisas. Se foi muito difícil ali a senhora conseguir conduzir o lar da senhora em meio a essa dificuldade, e como é que foi depois de perder um marido tendo duas crianças? Eles ainda eram crianças. Isso. Deixa eu falar, eu até hoje eu gosto de abordar esse assunto, porque assim, a gente pastoreia uma igreja quanto homem quanto mulher. Mas assim, eu tenho uma coisa assim, eu cuido muito de mulheres, né? Então, assim, ele era alcoólatra, bebia muito, muito, muito. Gente, pensa quando dava 5 e 5, 5 e 8. Se ele não pisasse em casa, eu já sabia que ele não viria. E se ele aparecesse, ele apareceria de madrugada e muito bêbado. Então era uma vida de muito sofrimento. E fora também, condição financeira, né? Ele não me mantia porque ele gastava o dinheiro dele muito com bebida. Ele bebia praticamente de segunda a segunda. Duas crianças. É, não existia mais pai nem mãe. Cada uma por si, uma vida financeira muito caótica, muito crítica. E eu lembro que uma certa feita eu morei, né, num lugar e hoje eu tenho muita amizade com a Silvana, né, com o seu Eliezer, né, existem princípios que não podem ser quebrados. Deus pode te colocar você aonde você chegar, mas você nunca pode esquecer a mão que te estendeu um dia lá atrás. E aí eu morei numa kitnet e eu passava muita necessidade. E foi quando eu fiquei desempregada, a filha dele falou assim: trabalha aqui em casa. E eu trabalhava para pagar o aluguel, para ela gerar o dinheiro para o pai dela e para dar e ela me mandava o leite, né? E eu tinha uma vida assim muito muito crítica, né? As pessoas me abençoavam com bolsa de alimento, era roupa, tipo assim, o filho de alguém usava, quando já estava bem, negócio bem esgaçado, bem acabado, davam para mim e aquilo ali para mim era novo. E essa era uma vida muito crítica. E eu orava muito para Deus fazer alguma coisa. Gente, você precisa entender muito, principalmente mulheres, não desmerecendo o homem também que passa também por muitas situações também, com processo também com mulher. Mas alguém precisa entender que quando Deus fala que vai mudar a nossa vida, Ele tem a forma de mudar. Muitas das vezes Deus vai mudar transformando essa pessoa, libertando, como tem casos na nossa igreja, como foi ontem eu falei na nossa igreja, da pastora Sandra, que Deus transformou a vida do Cláudio. Cláudio aprontou todas, Deus transformou. Ele estava com amante, ele preparou uma casa para morar com outra pessoa. Foi quando Deus me inseriu, Deus me usou, eu não conhecia ela. Falei, eu tô vendo teu marido em cima de uma escada, Deus vai tratar com esse homem, ele vai ser meu obreiro. A mulher caiu no chão assim, e eu falei, ai de ti se tu pensar em separar. O caso dela, houve-se uma transformação. Hoje ele é meu obreiro, hoje ele é líder do departamento infantil da minha igreja. Hoje eles vivem uma vida que assim, hoje ele é ciumento, hoje ele carrega aquela mulher no colo. Só que no meu caso, não foi da mesma forma do que ela. Deus disse que ia transformar a minha história. Só que a gente pensa que transformar a nossa história muitas das vezes está relacionado a alguém que está perto da gente. Muitas das vezes Deus vai transformar arrancando, tirando e trazendo um novo. Não é que a gente quer isso, tá? Eu sou casada, sou muito feliz, né, com minha vida preta, que eu digo, pastor Lúcio. Mas assim, ninguém casa para separar. Ninguém casa para sofrer. Ninguém casa para ser maltratado. Só que Deus, ele já sabe o dia de amanhã. Quando Deus olha lá de cima e vê, esse aí quer. Esse quer ser transformado. Vou transformar. Mas também Deus vê também que vai até trabalhar, mas vai se perder. Deus recolhe, Deus tira. E o caso dele, que ele não queria transformação. Ele, domingo, muitas das vezes ia para a igreja. Na segunda, terça-feira, estava na porta da barraca. E para aquilo que Deus tinha comigo, para o meu futuro, Deus estava vendo que era uma peça que não se encaixava. Eu, na época, eu não entendia. Pensa que você chorava muito para você ver uma família transformada e dentro da igreja. E outra, uma mente, muitas das vezes, que está no processo, como eu sempre falo, de equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio.
Por que é o equilíbrio no meio da guerra, no meio da prova? Eu sempre falo isso sobre equilíbrio. Porque você precisa ter equilíbrio para você ouvir a voz de Deus e entender. Porque quando a gente não entende, quando a gente não consegue entender Deus, a gente fica desequilibrada, né? Porque é desorientada. E aí a gente quer colocar a culpa em muita gente, porque na época eu coloquei a culpa num pastor. Pastora, que isso? Você fez isso? Coloquei. Porque ele não queria ir para a igreja, e aí ele, né, o falecido, não queria ir para a igreja. E aí eu achava que a culpa era do pastor, que não carregava ele no colo. Olha isso. Porque o pastor tinha que estar lá em casa, porque o pastor não era. Era a pessoa. Porque a transformação vem, mas você também tem que dar o passo para a transformação. Tem que querer. Você tem que querer. E ele não queria. Ele queria assim. Quando eu falava assim, chega, acabou, não quero mais. Aí eu bati o pé, aí ele corria e ia na igreja no domingo. Mas na terça, na quarta, estava na porta da barraca. Então, assim, era uma vida de muito sofrimento. E fora de humilhação, né? Você criar, né, os seus filhos, 2 crianças, dependente de um prato de comida, dependente de alguém gastar uma roupa para depois que já não servir para o teu filho você usar. Então eu passava muito por aquilo. Foi quando Deus realmente usou uma pessoa para mim e disse que iria transformar a minha vida. Eu lembro como fosse hoje, que eu fui numa oração, e naquela oração Deus usou uma irmã e falou assim, Deus vai te arrancar desse morro. Eu morava no Morro do Pau Branco, e eu morava num quartinho sem banheiro, naquela vida de muito sofrimento. E Deus falou que ia transformar. O Senhor falou assim, tu serás muito conhecida. Eu fiquei, como conhecida do quê? O Senhor disse assim, eu vou fazer uma mudança radical. Mas entenda que sou eu. Eu vou tirar tudo que trago impedimento para você romper. Eu falei, tá. Mas eu dizia assim, mas Deus vai fazer tudo isso, minha casa vai ser restaurada. E aí Deus permitiu, né, que ele, né, perdesse a sua vida. E foi difícil porque criar, né, 2 crianças sozinha foi muito complicado, mas o céu foi especialista para transformar e mudar a minha vida. Hoje eu valorizo assim, tudo que o céu tem feito por mim. A palavra profética que eu quero liberar para você que está me assistindo quem sabe hoje você não tem. Quem sabe hoje você está dizendo, será que Deus vai me dar minha casa? Será que Deus vai me trazer a felicidade? Será que Deus vai restaurar meu casamento? Será que Deus vai me dar uma casa? Aqui, pode ser até uma coisa pequena. Será que Deus vai me dar um banheiro? Porque quantas vezes eu chorei dentro do quartinho sem banheiro e falava, só quero um banheiro. Hoje, gente, quando eu entro dentro da minha casa, eu vejo aquele tanto de banheiro. Eu tenho um banheiro só para mim, dentro do meu quarto, eu fico, meu Deus, eu tenho um banheiro. Entendeu? Então, assim, creia, Deus é o Deus especialista para mudar. Hoje, você vive um cenário de não ter, mas amanhã, Deus vai fazer você desfrutar de todas as promessas.